Senhor, irmãs e irmãos, hoje é o sexto dia das primícias. Aqui, irmãos, hoje nós vamos aprender um pouquinho da sunamita e dos seus filhos. Vamos estudar um pouquinho. Abram a Bíblia de vocês em 2 Reis 4, 18 ao 37. E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: Leva a sua mãe. E ele tomou e o levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou o jumento e disse-lhe a seu moço: Guia e anda, e não detenhas no caminho, não, senão quanto eu tô dizer. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus e ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro dela, e disse-lhe: Vai bem contigo? Vai bem teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, ao homem de Deus: Deixa, a sua alma nela está triste e amargurada, e o Senhor encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse-me que me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, e encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudares, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Viva, ó Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nenhum sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. E chamou, e veio a ele, e disse ele: Toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aqui então, irmãos, a palavra de Deus, ela relata, fala sobre a sunamita e o filho dela. Irmãos, a sunamita aqui, ó, o Eliseu passava ali na cidade de Sudém,
quando ele passava naquela região, a sunamita via sempre ele, viu nele que ele era um homem de Deus. E ela falou pro marido dela, ela dava comida para ele, pediu pro marido dela, que tu acha de nós fazer um quartinho e alimentar e dar água para ele se hospedar ali quando ele passa ali em Sudém. E daí foi assim, o marido dela concordou, porque observava que na vida dele era um homem digno de Deus, um homem correto, né, irmãos? Então aconteceu isso, só que daí alguns tempos em seguida, irmãos, o filho dela veio a falecer, irmão. E ela ficou muito entristecida, pediu pro marido dela, um dos servos dele lá, para levar uma jumenta para eles ir até o homem de Deus, só que ela não falou nada. Ele, por que ela ia lá, se não era lua cheia e nem sábado, né, que era o costume que eles se encontravam para orar junto com Eliseu, né, e procuravam os profetas, né. Daí ela disse que não, tudo ia bem, ela disse tudo ia bem, ela não comentou nada com o marido, não contou nada para ninguém, foi atrás de Eliseu, e daí ela disse para Eliseu, eu pedi por acaso filho a ti, que ele tinha abençoado o ventre dela, né, o Senhor aqui, irmãos, um pouquinho atrás fala aqui, ó, que passando da cidade de Sudã, sunamita, e como ela era muito boa para ele, e preparava um quartinho para ele, Deus tinha abençoado ela, e ele preparou o quarto dela, Deus abençoou o ventre dela como um filho, porque ela já era velha de idade, né? Não tinha como mais ter filho aos olhos humanos, né? Mas Deus fez esse milagre através de Eliseu, abençoou a mão dele. Então, depois, como ele morreu, esse filho morreu, e dela foi atrás do Eliseu, ele teve aquele entendimento de Deus, em cima, botou as mãos nas mãos do menino, deitou em cima do menino, fez aquela gesto, né, que Deus tocou no coração dele. E o menino expirou e deu fôlego de vida, né, irmãos? O que nós aprendemos aqui, né, irmãos, com a sunamita? Como primícia na nossa vida, a fé, né, irmãos? A fé que ela tem, irmãos. Ela passava pelas pessoas, as pessoas perguntavam para ela, como é que você vai seu marido e vai seu filho, vai bem, a casa dela, o filho dela estava morto, mas ela dizia que estava bem, com o coração agoniado, angustiado, mas ela não saiu aos 7 ventos contando e falando para todo mundo, né? A fé que ela tinha, né? Como premissa, a gente pega esse ensinamento da palavra como fé, né? Ela tinha fé que, assim como Deus tinha abençoado ela através de Eliseu, para ela tinha aquele desejo no coração de ser mãe, ele podia resolver o problema da vida, esse problema tão sério na vida dela, né, irmãos? Isso nós aprendemos muitas vezes, irmãos, a nossa casa tá tudo errado, tá tudo destruído, tá tudo uma bagunça, né? No trabalho, às vezes nas finanças, a nossa vida espiritual também tá uma bagunça, e daí a gente começa, fala pelos cotovelos, conta para todo mundo, pede conselho para colega, para amigo, muitas vezes vem coisas erradas, eles nos dão um conselho errado, que só piora a nossa vida, né, irmãos? A gente tem que saber onde é que a gente vai pedir ajuda, em quem que a gente vai correr atrás, irmãos? A gente tem que correr primeiro atrás de Deus, pedir oração para os homens de Deus, os profetas de Deus, irmãos. O anjo da igreja, o homem que Deus constituiu para ajudar nós, nos ajudarmos, né, irmãos? Não ficar aos 4 cantos da terra conversando fiado e pedindo ajuda para um outro, contando tudo a nossa vida para os outros, irmãos. A gente não deve fazer isso. A nossa vida não tem que ser contada para todo mundo. Primeiramente, a gente dobra o joelho, pede a Deus, Senhor, está acontecendo isso e isso, eu não estou conseguindo aqui, está errado ali, né? E pedir que Deus faça um milagre na nossa vida, Ele traga a vida, porque Ele tem a vida, só Ele pode resolver, solucionar os nossos problemas, irmãos, não o mundo. O mundo não consegue solucionar os nossos problemas, irmão. Ele só traz mais confusão pra gente. Às vezes as pessoas são usadas pelo maligno para nos dar um conselho ruim, né? Daí, em vez de solução, dá tudo errado, vira uma bagunça, amém, irmãos? Então, o que nós aprendemos aqui nessa passagem da Bíblia? Como essa mulher sunamita foi na
fonte, foi buscar Deus, foi buscar homem de Deus para ajudar ela, irmãos. Nós temos que buscar os homens de Deus, os pastores, os ministros de Deus, homens ungidos por Deus para nos ajudar, né, irmãos? Amém? E ter fé que vai ter solução, que Deus na frente, Deus pode fazer tudo. Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele traz a vida, o morto, irmãos. Ele traz o que estava morto à vida, irmãos, tudo isso. Ele pode fazer, só Ele, no nome de Jesus, amém, irmãos? Então, vamos orar, queridos. Deus e Pai amado, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Deus, que assim como o sunamita teve a sabedoria, Senhor, de buscar, Senhor, a Eliseu, Pai, o teu profeta, homem de Deus, ungido por ti, Deus. Assim, Senhor, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor dê sabedoria a nós, que quando qualquer problema se levantar contra os teus filhos, Deus, nós temos o entendimento de buscar, Pai, os teus profetas, os teus ungidos, Pai, os teus anjos, Pai, que o Senhor deixou aqui na terra para nos ajudar, Deus, para que vá nos aconselhar e que nós tenhamos sabedoria de ouvir, Pai, e abrir os ouvidos para entender, Senhor, o que o Senhor diz para nós, como nós devemos agir, como nós devemos andar, Pai, o que nós temos que mudar nas nossas vidas, Senhor, todos os dias, para sermos abençoados por Ti e ter êxitos, ter vitória, termos mudança na nossa vida, Senhor Deus, que nós vemos a ter vida, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ressuscita o morto, que o Senhor é que cura, que sara, que liberta, Deus. Oh, Jesus, todos os dias da nossa vida, Senhor, queremos viver para Ti, Senhor, queremos ter entendimento de Te seguir, Pai, para todos sempre, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, irmãos, até o 7º dia das primícias do Senhor. Amém, graças a Deus, queridos.